Não se deve, pois, condenar e abandonar o subjetivismo intuitivo, mas fazê-lo evolver, purificá-lo, conduzi-lo sempre mais para o alto, até reencontrar nele a unidade. Assim, ele permanecerá sempre a via mestra do conhecimento. Coordenar, pois, as atuais intuições para reconstruir a verdade, mas, acima de tudo, subir, fazendo evolver a consciência, para aproximar-se da verdade. É necessário subir, também por humildade de coração, por pureza de intenções, por sublimação de paixão. É necessário, para fazer evolver a consciência, atravessar a catarse mística, que está no centro deste estudo. Num coração corrompido não pode nascer outra coisa além de soberba linguagem de vã sabedoria, além de dissídio, confusão, incompreensão. Eis as estéreis logomaquias de alguns filósofos. Una e simples é a verdade. Mas, para vê-la toda, em sua unidade e simplicidade, importa e saber alcançar-lhe a altura. Não se pode pretender trazê-la para baixo, para nosso nível humano, sem incliná-la e falsificá-la. A verdade, a solução dos mistérios, a visão do pensamento de Deus não se conseguem mediante poderosas argumentações, por laboriosas pesquisas ou através de prepotência de lógica e de razão, mas seguindo as vias das ascensões do espírito, que são as da catarse mística. 7. Estrutura do fenômeno místico. Falei de mediunidade, de metafania. Falo, agora, de misticismo, considerando, em suas formas, os índices e os expoentes mais ostensivos desta evolução espiritual, que é o problema central de todo o meu estudo, como é de minha vida. Diante destas consequências levadas até ao campo dos métodos para a conquista do conhecimento, pode ser evidenciada e averiguada a importância de tais questões, uma vez que tão gigantescas repercussões se projetam até no campo prático de problemas de orientação conceptual, tão graves, tormentosos e ainda hoje insolvidos. Superados esses corolários de índole filosófica, nos quais me tenho detido, não só por sua importância intrínseca, mas sobretudo para melhor enquadrar o fenômeno místico no conhecimento moderno e justificar-lhe a técnica de pensamento em face da psicologia racional, retomemos agora mais particularmente a análise de seu desenvolvimento e metas conclusivas, dentro do âmbito traçado na definição de ascese mística, dada no princípio do capítulo 3. A solução do problema do conhecimento mais não é do que um aspecto da transhumanização que se realiza na ascese mística, a qual consubstancia tão profunda transformação do ser, que chega a mudar e resolver todos os problemas humanos. Quando o espírito chega a esse nível, desaparece o simples fenômeno da unificação que aqui não é somente uma técnica de pensamento, método para atingir o conhecimento, mas constitui uma transhumanização de personalidade, reabsorção do distinto no todo, da consciência na divindade. Então, a simples recepção noúrica torna-se visão e êxtase, isto é, já não será apenas uma comunicação de pensamento, mas uma expansão total do ser em todas as suas capacidades. Para muitas psicologias, esse campo estará situado na zona do superconcebível. Para compreender o fenômeno místico, necessário é reconstituí-lo desde o princípio, orientando-o, antes de tudo, no seio da fenomenologia universal. E ele fenômeno psicológico, fenômeno de evolução biológica que, partida das superadas fases orgânicas prossegue nas superiores fases de evolução espiritual. É, pois, fenômeno universal, logicamente situado no desenvolvimento da lei de evolução, natural, necessário, insuprimível. É supranormal somente em sentido relativo, isto é, em relação com a atual posição evolutiva da consciência humana. É, como são todas as culminâncias, pouco comum, pouco visível e dificilmente concebível para os que se encontram nos baixos planos da medíocre normalidade atual. Vemo-lo, com efeito,
surgir em todos os tempos e em todos os lugares, de um a outro extremo da história e do mundo. Cada tipo intelectual lhe imprime, segundo sua específica diferenciação, a nota particular de sua personalidade e o plasma, transforma e adapta-se, à sua raça, ao seu tempo. Mas, o fenômeno subsiste, como momento integrante das leis da vida. Parece fatal que, no limiar desta, deva apresentar-se, como numa grande curva de sua trajetória, a evolução humana, chegada ao momento de sua mais alta maturação. Nada, pois, de miraculoso, de excepcional, de gratuito e arbitrariamente concedido pelo céu. Em todos os fenômenos e sobretudo naqueles que se elevam para Deus, sentimos cada vez mais a presença de uma ordem, de uma justiça, de uma harmonia divina. Isto não significa falta de fé e de religião, mas simplesmente seriedade, positividade, conformidade com a justiça. Expliquei cientificamente em A Grande Síntese, na teoria da evolução das dimensões, como o espírito humano, por evolução, ascende da atual fase de consciência para a fase de superconsciência, que é a primeira dimensão do sucessivo universo trifásico, em que evolve o atual trino e seus planos de desenvolvimento, matéria, energia, espírito. Certamente, o ingresso da psique humana nesta nova dimensão do ser, aqui já absolutamente supermaterial ou supersensória, é para ela um fato tão novo e grandioso, que a simples apresentação no limiar da nova dimensão e do novíssimo modo de ser basta para dar-lhe profunda sensação de vertigem, como sucede a quem se debruça sobre o abismo do mistério. Este parece feito de trevas, mas não passa de inexplorado mar de novas sensações. Mais adiante, exporei o fenômeno em termos de sensação, qual viveram tantos místicos, em concordância com as linhas fundamentais, como eu mesmo o tenho vivido e qual objetivamente o descreverei. Como tenho dito, opero análise de realidades para mim experimentais, deduzidas não apenas de outrem, mas sobretudo de minha observação. Antes, porém, de abandonar-me ao ímpeto lírico do momento místico, devo expressar-me aqui em termos de ciência e de razão, expor a possibilidade lógica do fenômeno, de modo que ele se torne racionalmente admissível, até para os que não o sintam, nem o tenham tocado por evolução e, portanto, não estejam aptos para entendê-lo, a não ser nos termos de sua psicologia racional. Poderemos, assim, analisar e compreender com a moderna forma mental da ciência um fenômeno que parece relegado às mais altas e inacessíveis zonas do espiritualismo e das religiões. Ele aparecerá, assim, em sua realidade nua, não como um privilégio ou concessão do alto, nem como um monopólio privado, porém, mais exatamente, como via aberta a todos os homens de boa vontade. Aparecerá, qual é, ou seja, como fenômeno exato, objetivo, cuja lei é possível traçar, como faremos, e cuja verificação se pode fazer espontaneamente, todas as vezes que dele se apresentem as condições determinantes. Ele não ocorre por intervenção de caprichosas vontades extracósmicas, antes representa o normal desenvolvimento funcional do universo, em seus mais elevados planos. Reconstruamos, pois, através da observação, a lei do fenômeno. Para assim proceder, reduzamo-lo à sua mais simples expressão, a sua esquelética estrutura vibratória. Vibração significa, no mundo hiperfísico em que ora ingressamos, o verdadeiro modo de ser, fundamental qualidade, capaz de individuar a forma em tipos específicos nitidamente definidos. Vemo-lo, por exemplo, nas ondas hertzianas. Os seres situados no plano físico, isto é, na forma orgânica de um como material, distinguem-se, uns dos outros, pelas qualidades deste invólucro, pelos limites da dimensão espacial em que ele está situado, pela sua impenetrabilidade, pelas suas características sensórias. Mas, há, indubitavelmente, formas de existência hiperfísicas,
de consciência supersensória, livre do invólucro orgânico. Quando passamos do organismo físico, regido por um princípio dinâmico, ao organismo de estrutura exclusivamente dinâmica, quando o corpo já não é constituído de matéria, mas só de energia, então a individuação específica pessoal, aquela que distingue, não pode ser dada pelo corpo e por suas características físicas. Então, o que individua é um tipo de vibração que constitui a manifestação de vida do ser, é a peculiar forma de energia, segundo a qual ele se agita, são as características da onda, pelas quais se define essa vibração. Em tais formas de vida está situado, quer o espírito desencarnado, e tanto mais quanto, por evolução, estiver liberto de seus invólucros mais densos, quer aquela parte do homem que é pura consciência ou espírito, e está igualmente tanto mais quanto melhor lograr superar a zona barôtica das mais baixas paixões e atingir os mais altos planos de evolução, ainda que sejam em especiais estados metafânicos. Então, o eu somente existe na forma deste dinamismo que tem superado as dimensões espaço e tempo. Já explicamos, na técnica das Noures, como pode ocorrer a comunicação entre puros centros psíquicos, naquele caso, corrente de pensamento e consciência do médium. Isto se dá graças ao fenômeno da ressonância, que é a lei universal de repercussões até no campo acústico. Já vimos que esse fenômeno é a base da transmissão e recepção noúrica e, para que ele se verifique, devem os dois termos, transmissor e receptor, entrar em sintonia, isto é, harmonizar-se segundo o mesmo ritmo vibratório. Vimos que é necessária uma comunhão de vibração. Se esta for semelhante, poderá coincidir e sobrepor-se. Se for dissemelhante, nenhuma ressonância haverá e, portanto, nem sintonia, nem comunicação será possível. Efetivamente, havemos tomado a afinidade como condição necessária da transmissão e captação noúrica. As consciências ou espíritos são, pois, semelhantes ou dissemelhantes, pelas características vibratórias. No nível físico, dois ou mais seres que vibram perfeitamente, em uníssono, e se sentem um só, por instintos, sentimentos, pensamentos, permanecem todavia inexoravelmente distintos por sua aparência humana, sem possibilidade de se sobreporem e coincidirem. Se lhes suprimirmos o invólucro, eles parecerão e se tornarão o que realmente são como consciência, isto é, um ser único, sem possibilidade de distinção. Se os situarmos em sua posição de espíritos, eles se confundirão no mesmo tipo de vibração, assim como duas notas idênticas, emanadas de duas fontes diversas, formam o mesmo som. Eis porque, muitas vezes, se torna difícil a chamada identificação espirítica, precisamente porque já não tem significação, em mais altos planos, o conceito de personalidade em sentido humano. Naquelas zonas de evolução espiritual, os seres se ligam por ressonância, em forma de existência coletiva, isto é, existem em forma de correntes de pensamento. Por isso, mal imergimos nessa atmosfera conceptual da evolução, encontramos nouras e não separadas individualidades, como nos induziria a supor a analogia com o mundo humano. Na descrição da técnica da recepção noúrica, já se continham os germes deste desenvolvimento. E, como o fenômeno inspirativo evolve e se completa no fenômeno místico, assim a simples comunicação noúrica que se completa na identificação de consciência, que é a unificação de personalidade. No campo acústico, o fenômeno de ressonância, que havíamos tomado como ponto de partida daquela técnica, é precisamente uma afinidade dinâmica, uma identificação de modo de ser, uma superposição de individuações. A sintonia é sempre a base do mesmo fenômeno em continuação, pois harmonizar-se é sua lei, para, primeiro, chegar à comunicação, que é o centro do fenômeno noúrico, e, depois, a unificação, que é o centro do fenômeno místico. Então, as duas consciências, vibrando em uníssono,
isto é, existindo em idêntica forma, perdem toda nota distintiva, adquirem-na como identificação e fundem-se na mesma unidade. Todo fenômeno místico se realiza, pois, mediante um processo de atração tendente a encurtar as distâncias dadas pela diversidade, isto é, a suprimir as diferenças, e contém um método para a conquista da afinidade, para chegar à unificação. Este um processo de amor, a grande mola da sese mística, como é a coluna central do edifício da evolução. No mundo espiritual, os seres que entoam a mesma nota e emitem a mesma luz tornam-se a mesma música e o mesmo esplendor. Os seres que se movem segundo o mesmo tipo dinâmico fundem o seu movimento, unificam-se, isto é, são a mesma consciência. 8. Corolários, fé e razão. Estas simples afirmações nos oferecem a chave do fenômeno da sese mística e dos respectivos corolários espirituais. Vibração, ressonância, sintonização, afinidade, unificação são-lhe as fases lógicas e evidentes. Mais no alto teremos, como já disse na técnica das Noures, equivalências superiores da vibração, embora seja idêntico o princípio. Quando se pensa que, na sese mística, o segundo termo é verdadeiramente a divindade, pode imaginar-se desde já que vertigem da exaltação de consciência pode aquela sese representar para a personalidade humana que a empreende. Segue-se imediatamente daí que a sese está nas vias do aperfeiçoamento espiritual, segundo o modo mais elevado, e que os vórtices das conquistas morais lhe são a meta natural e necessária. Os místicos falam sempre de Deus e de amor, de união, de núpcias espirituais da alma com Deus. Cumpre-nos chegar, racionalmente, à explicação dessa nomenclatura e psicologia que eles não explicam. Aí vemos funcionar todo o mecanismo vibratório do pensamento, dos sentimentos, das paixões. Através de sinais positivos e negativos, vemos formarem-se simpatias e antipatias, harmonias e dissonâncias, atrações e repulsões. Aí estão as grandes forças do amor e do ódio, que se encontram nas bases da vida. Mas, a ascese é fenômeno de evolução e, portanto, de harmonização e unificação, é sobretudo o amor. Na ascese mística, estabelece-se esta corrente de atração entre o alto e o baixo e entre o baixo e o alto e, com isso, revela-se, em termos de razão, o maior mistério, que é a descida, até o homem, do amor de Deus. Veremos que maravilhoso jogo de luzes espirituais nascerá desses fenômenos. O princípio de sintonização e de afinidade impõe o processo de purificação, a necessidade de fazer o vácuo embaixo, no mundo da matéria, que se relega ao passado, a fim de que em nível mais alto haja espaço por ceder à vida. Nasce então a luta interior da renúncia, a fadiga da virtude, a dor que dilacera os vínculos do espírito, o superamento das paixões, a destruição do eu humano e a ressurreição em Deus do eu super-humano. O princípio vibratório em que se baseia o fenômeno induz-nos a compreender as vias da liberação, a compreender por que se devem guiar e não destruir as paixões, porque seja necessário alcançar-lhes o domínio e não esterilizar-se na sua simples destruição. É necessário reconstruir a vibração que se detém, reconstruí-la em um movimento mais intenso, para que seja vida e não morte. É necessário transformar, reedificar, renascer continuamente, afirmar vigorosamente e, direi mais, gozar, viver, amar no alto e não apenas sofrer e morrer embaixo. O meu misticismo é alegre, construtivo, dinâmico. É absurdo certo misticismo conventual, feito só de árida renúncia, que nega, mata, destrói e nada mais deixa além do vazio. É absurda certa contemplação, que às vezes encontramos no Oriente, que insula o homem no seu egoísmo de espírito e o segrega do mundo, sem torná-lo ativo, agente do bem na vida de todos. Compreendemos, assim, o mecanismo da renúncia e da conquista. Cada um se torna escravo daquilo que ama e,
Quando se trata de coisas materiais, o coração se liga ao caduco e ao ilusório, condena-se a novos dilaceramentos, até compreender, a fim de dirigir-se a metas mais seguras. É o princípio vibratório, pelo qual se estabelece uma corrente de atrações entre os dois termos, o eu e o objeto de seu amor, que nos explica a gênese da ligação. São potências sutis e, todavia, reais que depois se faz preciso demolir. Real também é a dor. O homem é vinculado, arrastado de todos os lados, tormentosamente, por esses liames imponderáveis criados por ele mesmo. Também aqui se nos deparam os mesmos termos do fenômeno, isto é, vibração, sintonização, afinidade, unificação, e o nosso coração experimentará a sorte do objeto de sua unificação. A comunhão de vibrações nos torna semelhantes ao que amamos, põe-se no alto objeto e a alma o serve. Eis a razão mecânica pela qual se faz preciso desprender-se da terra, que nos faz compreender como os sentimentos, as paixões, as atrações geram fusões que podem, segundo a natureza do objeto, tornar-se vínculos de alegria e de dor. Compreendemos, assim, o fenômeno e o significado da fé. Concebo a consciência como unidade radiante, o eu envolvido como núcleo que tende perenemente à difusão, à dilatação de si mesma, que é centro de emanações contínuas. Como, pois, se rompe o círculo fechado da razão e se penetra no céu da intuição e da visão? Como se conquista, com os limitados meios de uma dimensão conceptual inferior, o domínio da dimensão superior? Com a fé. A técnica vibratória nos dá a chave do mistério. A razão é objetiva. Quer, antes de crer, assegurar-se e, só debaixo de seu controle, confiar. Mas, o método da prudência e da segurança não é o método do voo. E aqui ressurge o incessante antagonismo entre minha forma de pensamento e do racionalismo científico, em contínuo, estridente e inconciliável contraste. E, todavia, o primeiro é o sistema dos místicos, dos gênios do Evangelho, das grandes criações de espírito, é o método que se baseia no aperfeiçoamento do órgão central da concepção, a consciência, fato fundamental, de que a ciência se afasta. Se não rompermos, por evolução, o círculo em que se fechou a razão, esta jamais sairá dele e dentro dele, impedida de evadir-se, retorna sempre sobre si mesma. E é impossível rompê-lo por evolução, a não ser mediante a introdução na consciência de fatores novos, capazes de lhe dilatarem a potencialidade. Fé é como se designa o ato psicológico com que se introduzem esses fatores novos. Para que serve permanecer no campo da positividade e da segurança, se este é tão limitado e não oferece possibilidade de expansão? A verdade universal já está totalmente pronta e presente, escancarada diante de nossos olhos. Criá-la não é o que nos compete fazer, mas sim desenvolver a vista para vê-la. Retoma-se, pois, todo o problema, mediante uma transformação de consciência. Esta chegará somente até aquela zona em que será capaz de existir. Aí encontra uma barreira pacífica, mas inviolável, que detém os imaturos, os indignos. A lei põe-lhes um véu diante dos olhos e sua violência permanece impotente. A verdade permanece fora do campo de sua consciência. Cumpre-me saber subir qualitativamente, cada qual deve dizê-lo, porque o conhecimento é um estado vibratório de sintonização que se alcança harmonizando-se pelas vias da bondade, da ascensão espiritual. Ora, aquele que, em vez de seguir estas vias e pôr-se em estado positivo de confiança que estabelece ressonância, se põe no estado vibratório negativo de dúvida e de desconfiança, que se afasta na dissonância, a si mesmo fechará automaticamente as portas do conhecimento. Apliquemos sempre os mesmos conceitos: vibração, ressonância, sintonização, afinidade, unificação. Por essas vias, o espírito consegue fundir-se tranquilamente na verdade. Ora,
pode compreender-se que o problema do conhecimento na sua essência e integridade consiste num problema de unificação entre o eu humano e a divindade. Representa um problema de ascese mística, de revelação, porque em nossa consciência aquela divindade é limitada somente por nossa capacidade de conceber e isso entrega a nossa alma em relação à sua potência de harmonização. Mas, quando é atingida a sintonização e completada a unificação, a verdade então se torna um cântico divino, uma harmonia suprema, um incêndio de amor em que a alma já não se sente a si mesma como coisa distinta. Esta concepção vibratória nos revela mecanicamente que no amor de Cristo reside a grande via das ascensões humanas. O Evangelho é o método da harmonização universal. Nele, como em nenhuma outra parte, transparece a divindade, na poesia sublime do seu amor. Trata-se precisamente de transparência, esta se conquista na ascese mística. Se nos pusermos em posição de resistência, em estado vibratório fechado, qual se nos recusássemos a subir, então nós mesmos nos deteremos e nos privaremos da recepção amplificadora que desce das correntes vivificantes difusas no todo. A razão é um círculo de forças fechadas, é um egoísmo conceptual que a si mesmo não sabe ultrapassar, não se dá por simpatia e não conhece as vias vibratórias da atração que levam à fusão com o não e, portanto, a sua dilatação até ele. Necessário se faz subjugar este equilíbrio e reconstruí-lo em mais alta e completa forma, embora seja mais instável e, não obstante, mais dinâmica. E a fé é o primeiro salto para a frente. No duvidoso tormento, tenho interrogado o mais profundo de mim mesmo, dizendo-me, como posso eu confiar-me a um imponderável que em mim ainda não existe ao qual devo eu mesmo criar? E o profundo me tem respondido, crê, porque só a tua fé, base de impulsos ascensionais, tornará objetivas e tangíveis aquelas realidades mais altas que hoje te escapam. Não se trata de fé louca, do credo que é absurdum, creio porque é absurdo, desesperada capitulação da razão que, sem embaraço, pretende ser sempre a única a falar, até fora de seu campo. Que esta se extinga para sempre, dobre-se em suas expressões caricatas e permaneça fechada em seu âmbito, como rainha, mas sem pretender outros reinos. A fé não é uma renúncia às faculdades de pensar, como pode parecer a quem seja incapaz de atingir esse nível. Ela é antes um estado de graça que veio e conhece por outras vias e conserva em si sua alegria infinita. É uma doação em que nada se perde, porque aquele amor e aquela confiança responde o universo, retribuindo com novas doações. Não é cegueira senão para os cegos, porque naquela cegueira se abre a visão e se revelam os céus e aparece fulgurante o pensamento de Deus. A fé é, pois, ato criativo por excelência que acompanha a realidade e a informação, que voluntariamente pode e sabe antecipar os futuros estados da evolução. Dentro de nós, em nossa profundeza, já reside o germe dos infinitos desenvolvimentos do divino. Faz-se mister alimentá-lo em nosso íntimo e nossa deve ser a primeira impulsão. Há-no a potência de levantar esses eixos dinâmicos, de ampliá-los como turbilhões de forças, atraindo e assimilando infinitas correntes universais. Com a fé, podemos crer antes de sentir, afirmar antes de conhecer, querer antes de ser. Absurdo, dirão. Assim é, no entanto, que sentimos, conhecemos e existimos, com antecipação, voamos onde outros caminham. Daí emerge uma criação, impossível de outra forma. De Sartre, forma-se, com antecipação, o estado vibratório, e excita-se-lhe a ressonância que, amplificando-se em contínua vibração, nos transportará àquele modo e àquele plano de vida, aonde queremos subir, e nele nos transformará. Assim como o Sol é uma torrente de luz e força, que se irradia por toda parte, mas que só se utiliza e valoriza quando incide sobre um germe receptivo, assim também Deus é a torrente de pensamento e de energias que frutifica somente quando vem recolhido pela ressonância de uma alma preparada.
A fonte é um todo e dela fluem, não só conhecimento, mas bondade, ação, poder. Mas, é o eu que, mediante um ato de fé, deve abrir os braços, escancarar as vias da absorção conceptual e dinâmica em todas as suas modulações, executar o trabalho de projetar-se para aprender, cingir e assimilar. Fecundado assim pela divina ressonância, nutrido dessas respostas, o estado vibratório estabilizar-se-á e formará a aptidão, a qualidade, o modo espiritual de ser, que depois se fixará com a repetição, se tornará hábito, instinto, necessidade. Assim, o influxo divino representa uma potência eternamente ativa na obra da criação. 9. Diagrama da ascensão espiritual. Para penetrar mais profundamente no problema da ascese mística, retomemos os conceitos já expostos, fixando-os tanto quanto possível, em um diagrama de Sartre. Poremos em evidência, graficamente, o fenômeno, em suas linhas mais expressivas, e obteremos sua definição em forma mais sintética e intuitiva, uma estrutura gráfica que nos dará sua técnica funcional. Temos colocado o fenômeno da ascese mística no seio do fenômeno da evolução, como sua parte integrante central. Assim, a ascese mística se projeta sobre o fundo grandioso do maior fenômeno do universo. Temos visto como o princípio vibratório, individuando o espírito, permite, por ressonância, a sintonização e como, pela estabilidade desta em um estado de afinidade, guia o ser ao último termo da ascensão, a unificação com Deus. Portanto, no seio da evolução, chegada à sua superior fase espiritual, a ascese mística é o fenômeno em marcha progressiva para a unificação. Procuro, assim, guiar gradativamente o leitor à compreensão racional, depois à sensação deste supremo vórtice de ascensões a que está presa a minha alma. Nesta concepção atinge o conhecimento por sintonia com correntes noúricas, operando com o método da intuição. Observemos o diagrama anexo e expliquemo-lhe o significado e o desenvolvimento, imaginando construí-lo qual efetivamente ele surgiu em minha mente. Fig. 1. O diagrama exprime, por coordenadas ortogonais, a lei de variação da evolução em função do tempo. Mais exatamente, temos graduações de evolução sobre o eixo vertical das ordenadas e graduações de tempo sobre o eixo horizontal das abscissas. Por tempo, entendo, não a dimensão temporal, que nas superiores zonas de evolução é superada, mas o ritmo do transformismo fenomênico, que é fato universal e subsiste por toda parte, qual passo assinalador do caminho do eterno vir a ser. Especificaremos mais adiante quais são os graus de evolução. Daí resulta um V de progressiva abertura, cujos ramos são tangentes aos círculos sobrepostos. Supondo a coordenada vertical, indicadora da evolução, repetida mais à direita e elevada, ao contrário, ao longo dos centros dos círculos, teremos um diagrama simétrico, isto é, um diagrama cuja metade direita se repete na metade esquerda, nos lados da referida linha, aparecendo na forma muito mais expressiva de um V que se abre para o alto. A série dos círculos e tangentes que se repetem lateralmente exprime a repetição do fenômeno no seu andamento em individuações idênticas e contemporâneas, isto é, expressas no mesmo âmbito de desenvolvimento. Esta repetição do diagrama em casos colaterais é necessária para estabelecer as relações entre as várias individuações do fenômeno. Figura 1. A progressão ascendente dos círculos não passa de um diagrama excerto no precedente, segundo os mesmos eixos de desenvolvimento e cujas mesmas coordenadas poderiam repetir-se, partindo do centro de cada uma das sucessivas circunferências. Obtemos, assim, a expressão do desenvolvimento interno do fenômeno, qual é compreendido na abertura coniforme das duas tangentes divergentes, e a expressão da causa determinante desta abertura, a proporção que se acende para as mais altas zonas de evolução. Compreender-se-á este diagrama interno,
observando-se que ele nada mais exprime que o progressivo abrir-se de uma espiral, cujo centro, por comodidade de observação e de evidência de expressão, se desloca progressivamente para o alto ao longo do mesmo eixo, e recordando que este diagrama mais não é que o desenvolvimento da trajetória típica dos motos fenomênicos, Fig. 2, aplicado e repetido neste caso particular, com o supracitado deslocamento de centros. É evidente, com efeito, que também este particular fenômeno da evolução de consciência ou ascese espiritual, que aqui estamos estudando, deve exprimir-se na mesma linha espiritual que é a trajetória típica tomada como expresso abstrato e universal do andamento de todo o fenômeno. Assim, o diagrama da figura 1 indica a mesma progressiva cobertura de zonas, tracejadas, como no diagrama da figura 2. Nesta é, ao contrário, concêntrica, cobertura que indica, num como no outro desenho, as zonas sucessivas de expansão do fenômeno. Figura 2. Esta explicação analítica que, no entanto, em sua originária fase intuitiva, foi em mim instantânea. Vejamos agora o significado destes sinais. Temos, pois, 3 diagramas fundidos conjuntamente. O primeiro é dado pelas duas linhas divergentes em forma de V que se abre para o alto, o segundo é dado pela abertura da espiral com cobertura de sucessivas zonas, o que exprime a expansão do fenômeno, seu aspecto dinâmico, permitindo a um tempo fechar-lhe e insular-lhe as várias fases, aspecto estático. O terceiro é dado pela repetição lateral dos 2 diagramas precedentes, o que permite estabelecer as relações entre os vários casos e transforma o simples fenômeno individual em fenômeno coletivo. Tríplice é pois o significado do diagrama. Primeiramente, exprime a ascensão do ser ao longo dos vários planos de evolução. Em seguida, traduz a correspondente dilatação espiritual, de consciência, zonas tracejadas. Enfim, significa a progressiva superposição de individuações e fusão de consciência em forma de existência coletiva. Assim, a música das ascensões dilata progressivamente as suas ressonâncias, estende-as na complexa sinfonia das harmonizações coletivas. A harmonia gráfica do diagrama mais não é que a expressão ótica de um ritmo musical de conceito em que está divinamente contido um desenvolvimento lógico de forças. 10. Primeiro aspecto, planos de consciência. Desenvolvamos agora o íntimo significado do diagrama, principiando por seu primeiro aspecto. Podemos explicar aqui o que entendemos por gradações de evolução, quais são assinaladas ao longo do eixo vertical das ordenadas. Já estabelecemos alhures 12 a constituição trifásica do universo abrangido pelo cognoscível humano, isto é, constituído de 3 planos de existência, matéria, gama, energia, beta, e espírito, alfa, fig. 2, situados nas relativas dimensões de espaço, tempo e consciência. E demonstramos que essa trindade una, tridimensória e trifásica, que é a forma típica dos infinitos universos fenomênicos, que se transformam uns nos outros, é também o eixo interno de evolução do nosso. No seio do fenômeno da evolução, o ser está pois continuamente em marcha, da fase matéria para a fase energia e desta para a fase espírito. Ao que já expliquei, dispenso-me de retornar. Somente aquela demonstração se detém no vértice da fase espírito e da dimensão consciência, precisamente porque, ultrapassando este ponto, saímos de nosso universo e da fase humana, qual é corretamente concebida. Mas, não podemos deter-nos aí. Precisamente onde acaba aquela demonstração começa este estudo. Através dos estados místicos que tenho percorrido e vivido, sinto haver podido emergir do nível humano normalmente concebível, avançando maravilhosamente como nova forma de consciência, nas primeiras zonas da primeira fase X do universo trifásico evolutivamente superior mais X, mais Y, mais Z, Fig. 2. Neste estudo,
que poderia definir-se também como uma incursão inconcebível desço de novo da dimensão superconceptual do êxtase e da visão, a dimensão racional corrente, para expor analiticamente a lei e o conteúdo do fenômeno. Espero com isso fazer-me compreendido. Completaremos assim a análise do fenômeno místico, o qual permanece desse modo perfeitamente enquadrado e orientado na fenomenologia universal, como uma forma de superconsciência evolutivamente situada nas primeiras zonas do superconcebível. Só agora poderíamos dar mais exatamente esta definição, que não era possível em princípio. Capítulo I. Deixemos, por assim dizer, no subsolo da evolução as fases gama, beta, alfa, já atravessadas e superadas, e iniciemos o diagrama, Fig. 1, por uma linha horizontal que tomaremos graficamente como ponto de partida de nosso exame de detalhe da primeira zona do superconcebível. Aqui a evolução orgânica da espécie é superada e só um homem sobrevive como psiquismo. A unidade individual emergente é um tempo remanescente de todo o anterior processo evolutivo e a consciência. Deste ponto para cima não podemos operar senão sobre unidades imateriais. A presença inegável do fenômeno psíquico e sua derivação das zonas orgânicas mostram a evidência que a evolução tende para a desmaterialização, razão pela qual não poderemos avançar senão no imponderável. Adiante, insularemos, no segundo aspecto do diagrama, o estudo do desenvolvimento de uma simples consciência. Observemos agora, ao contrário, no prosseguimento da evolução físico-dinamo-psíquica, estas primeiras zonas da dimensão superconsciência. Nestas zonas irromperá, assim, distinto e insulado em seu próprio plano, o fenômeno, no seio da evolução e de suas fases. Tomada como ponto de partida a fase neutra de transição mais x1 que cobre a horizontal de base, ingressemos na primeira zona o plano de consciência, mais x2 teremos assim uma sucessão de planos, mais x2, mais x3, mais x4, mais x4 etc., ao longo dos quais ascende a consciência. Mais exatamente teremos a seguinte progressão. Mais x2 igual plano de consciência sensória. Mais x3 igual plano de consciência racional analítica. Mais x4 igual plano de consciência intuitivo-sintética. Mais x5 igual plano de consciência místico-unitária. Mais x6 igual plano inexplorado etc. O plano de consciência sensória assinala o plano físico da consciência que começa a despontar, como síntese puramente sensória. Fase de consciência mecânica, que ignora qualquer interpretação positiva do universo psíquico de superfície, que ignora toda tentativa de indagação, organismo de reações mecânicas. Veja capítulo I. É o primeiro nível humano do bruto, apenas emerso da besta, ainda animal e vegetativo. O plano de consciência racional analítica representa uma primeira tentativa de ascensão, de desmaterialização, de formação e de desprendimento de um psiquismo espiritual, como psiquismo, puro meio de funcionamento orgânico. É a fase da ciência, da observação, do relativo, da hipótese, da razão e da análise, mas não ainda da síntese. Começa-se a encarar seriamente o mundo exterior, mas sempre com meios de superfície. Na consciência, que permanece sensória como método de indagação, acende-se uma chama interior que anseia e pergunta, mas que ainda não sabe. É o período da pesquisa e, todavia, da ignorância ainda. O plano da consciência intuitivo-sintética é uma zona evolutiva já supranormal e excepcional para a média humana atual que repousa na fase mais x3. Aqui, a gênese de um psiquismo espiritual independente é completa e a desmaterialização realizada lhe permite, em dados estados e momentos, perceber por ressonância as emanações de zonas de consciência ou planos psíquicos evolutivamente mais altos. E a fase metafânica, consciente e inspirativa, não mais da ignorância,
mas do conhecimento, não mais da análise, mas da síntese. Chega-se a esse plano com o método da intuição. Contemplam-se os fenômenos por vias interiores, pesquisa-se e atinge-se a verdade por introspecção, no íntimo, onde realmente está. Aí, o ser já não toca apenas o relativo, nem está imerso na ilusão, mas toca o absoluto, possui a verdade. Não opera com o instrumento da lógica, da indução, da hipótese, mas por sintonização vibratória com zonas de consciência onde registrada já está a verdade. Já não é sensória consciência. Arde a chama interior, que não só pergunta, mas sabe. Atravessei, por experiência, essa zona e dela extrai a grande síntese, que é a averiguação da realidade ultrassensória da verdade fenomênica, por sintonização e visão interior. O plano de consciência místico unitário é aquele em que atualmente vivo minha nova experiência, do que, aliás, já eu tivera pressentimento. Tenho definido esses planos em relação com o conhecimento, porque este lhe é o índice prevalecente, como é o mais evidente e significativo se, até agora, temos tratado de fria ascensão intelectual, que não tem outra meta e saciedade além da compreensão. Vamos ver que neste novo plano de consciência mística a ascensão é integral. A sintonização com as superiores zonas de evolução não é só conceptual, mas, ao contrário, investe todas as qualidades da personalidade. Coração, sentimentos e paixões despertam e o ser já não ascende só por intelecto, mas por amor. Então a comunicação se converte em comunhão. A simples ressonância se torna fusão e unificação por identificação de estrutura vibratória, que naquele plano de existência é a forma distintiva do ser. Como no plano precedente se havia despertado, pela visão conceptual, uma ressonância na consciência, que nesta ressonância se tinha dilatado, como está graficamente expresso no diagrama. Assim, neste plano, desperta-se o êxtase místico em que canta uma voz nova, na qual vibra o amor, que é uma dilatação de consciência, tão vasta, que, como descreverei, sente-se humanamente perdido o ser, mas divinamente ressurrecto. Não são hipóteses ou fantásticas lucubrações estas, são estupefacientes realidades nas quais esteve presa minha alma, como em um turbilhão, e que, todavia, aqui demonstro predominar analiticamente, na forma mental hoje normal. E completo o trabalho de tal redução racional, para que esses altos fenômenos sejam admitidos e compreendidos, porque sei que pouquíssimos poderiam assim explicá-los por experiência e porque sei que neles estão o futuro e o progresso do espírito humano. O plano mais X5 exprime e compreende, em seu âmbito, o fenômeno da sese mística. Ignoro quanto se passa no plano mais X6, o qual exorbita de minha atual experiência. Se não sobrevierem novos fenômenos evolutivos, ele se perderá, para mim também, no inconcebível. Talvez esteja isto acima das possibilidades humanas. E naturalmente infinita é a escola de ascensão no subsequente e, em seguida, nos sucessivos universos trifásicos. 11. Segundo aspecto, expansão de consciência. Analisemos agora o segundo aspecto do diagrama, dado, não mais pela abertura das diagonais para o alto, fato que exprime a ascensão do ser através dos vários planos de evolução, mas pela abertura da espiral com a cobertura de círculos cada vez mais extensos, os quais exprimem zonas de dilatação de consciência correspondentes aos vários planos agora descritos. Já fizemos a conexão deste segundo aspecto do fenômeno com o primeiro, porque eles são ligados por correspondência, razão pela qual se estende, no âmbito de cada zona de evolução, a amplitude de uma dada fase de consciência. Do diagrama resulta, assim, graficamente, com toda a evidência, esta dilatação expressa pelos campos tracejados, cada vez mais extensos. No diagrama, os espaços, as linhas e os seus movimentos e relações representam diferenças, movimentos e relações de conceitos,
Alto e baixo têm um sentido evolutivo. A extensão de consciência figurativamente espacial. A repetição rítmica de linhas significa afinidade de características vibratórias individuantes. De Sartre, cada círculo contém todas as zonas precedentes conquistadas nos níveis mais baixos de evolução. Vemos, assim no diagrama não só que a zona mais x2 corresponde à amplitude de consciência do círculo 2, a zona mais x3 corresponde à do círculo 3, a zona mais x4, a do círculo 4, a zona mais x5, a do círculo 5 e assim por diante, mas também que cada círculo compreende dentro de si todos os círculos menores. Assim, por exemplo, o 5 contém o 4, o 3, o 2, o 1. Isso significa que cada dimensão conquistada, ao tocar o correspondente plano de evolução, contém todas as dimensões precedentes. Cada nível compreende os inferiores sobre os quais se eleva e abaixa. Significa também que cada forma de consciência domina o âmbito de cada consciência assimilada e superada. Em seus círculos maiores, o gráfico dá a impressão intuitiva deste acréscimo espacial de consciência em torno de seu núcleo, por estratificações sucessivas e superpostas, o que responde à realidade, porque o acréscimo é devido verdadeiramente a uma descida de experiência. Enquanto constitui tudo isso a expressão do aspecto estático do fenômeno, imobilizado, por comodidade de estudo, nas suas várias fases de desenvolvimento, a linha do dinamismo do fenômeno, isto é, da progressão de seu andamento, é dada pelo desenvolver-se da espiral que, em seu caminho, sucessivamente abrange campos de consciência cada vez mais extensa. Aqui reencontramos a mesma espiral do desenvolvimento fenomênico universal, Fig. 2, embora seja, por seu deslocamento do centro, aparentemente diversa, conforme já notei. Por dilatação de consciência devemos entender potenciação de todas as suas qualidades. Assim, em cada plano, se ajunta às precedentes uma qualidade nova. Eis que cada fase completa uma criação sua, segundo esta ordem. Mais x2 igual consciência sensória igual sensibilidade. Mais x3 igual consciência racional analítica igual razão. Mais x4 igual consciência intuitivo-sintética igual síntese, verdade. Mais x5 igual consciência místico-unitária igual amor, união com Deus. Quanto ao que se passa mais no alto, nada sei, mas, a cada degrau corresponde um salto para frente, uma nova conquista que se soma às precedentes. Tal é a evolução, essência da vida. Amor, sentimento de que me deixarei inflamar mais adiante, é pois minha odier na conquista e o conteúdo e a essência do fenômeno da sese mística que aqui estamos estudando. Amor é unificação com Deus. No âmbito do círculo 5, que exprime precisamente a fase mística, encontramos, pois, todos os menores círculos concêntricos, isto é, a sensibilidade que desenvolve a razão que gera a intuição, conducente à síntese, a intuição que, por sintonia, se transmuda em amor, conducente à unificação com o todo. E cada qualidade compreende em si a precedente, sobre a qual se construiu. 12. Terceiro aspecto, consciências coletivas. Observemos agora o terceiro aspecto do diagrama. O desenvolvimento do fenômeno espiritual já está exaustivamente analisado sob todos os seus aspectos, como caso avulso. Neste último momento, vem-lhe repetido, no gráfico, lateralmente, em outras individuações suas, com escopo de estabelecer as relações entre vários casos, estudar-lhe as recíprocas repercussões e finalmente sua dilatação com o fenômeno coletivo. Segui-lo-emos aqui, em sua nova complexidade, para deduzir-lhe importantes e inesperados corolários, porquanto a sese consiste nestas ressonâncias coletivas que multiplicam e transformam o fenômeno. O gráfico nos revelará a gênese de superposições e fusões de consciências,
de que nascerão novas formas de existência coletiva. A dilatação de consciência proveniente da sese espiritual não é só conquista de conhecimento, mas também expansão cada vez mais integral do ser em todas as suas qualidades, despertadas e potenciadas sucessivamente, fora do germe, forma universal da expansão fenomênica, ou criação, ou manifestação do divino, que esperava potencialmente em o núcleo da fase precedente. O ser assim muda de consciência, dimensão conceptual, modo de perceber e sentir, muda a própria natureza e, deslocando-se ao longo dos diversos planos de existência, mudam igualmente as leis de vida. O superamento contínuo da evolução transforma-o e purifica, deixando embaixo as escórias. Pode assim acontecer o que verificamos alhures, isto é, que na fase de transição, qual é a atual fase humana, no período de novas formações, duas leis de duas atitudes diversas, disputem o campo, a lei biológica da luta pela vida e o amor evangélico. Hoje, que o homem médio está situado na fase mais X2, de consciência sensória, e na fase mais X3, de consciência racional, e se encontra exatamente absorto no labor das primeiras criações do pensamento, vê agigantada, ante os próprios olhos, a importância destas e é levado a considerá-las princípio e talvez única criação do espírito. Ele ainda não sabe conceber as manifestações que aparecerão no plano intuitivo e no plano místico. Mas, o espírito é um exército de qualidades em marcha. As criações da bondade e do amor equivalem às da sensibilidade, da razão e da intuição e já se preparam embaixo, no primeiro núcleo de consciência. Neste sentido, pode-se, igualmente, ler o nosso diagrama. Na horizontal de base, são traçados, equidistantes, muitos pontos que representam centros de consciência. O círculo fechado, traçado em torno de cada ponto, além de indicar o âmbito da consciência, correspondente ao plano em que está situado, pode exprimir um campo de forças ou ciclo de vibrações, fechado em si mesmo, isto é, que retorna, sem vias de saída, perenemente sobre a própria trajetória. Esta é a fase de egoísmo necessária, em seu plano, à proteção da primeira formação do eu. Se este campo de forças se acha de tal forma determinado por necessidades protetoras, em princípio, e representa a sólida crosta de defesa contra todos os agentes de destruição, ele não permite a abertura de circuito, nem contém possibilidades de expansão. Não permite contatos e comunicações, como todos os circuitos fechados, e os centros equidistantes sobre a horizontal de base se ignoram uns aos outros. Esta recorda a correspondente fase de cinética atômica de ciclo fechado, o equilíbrio estável, mas imóvel, da matéria, química inorgânica. O despontar e destacar-se da espiral, ao lado do círculo, dirigida para traçar a circunferência superior, representam o despontar de novo equilíbrio de forças instáveis, porém mais vasto, o altruísmo. A trajetória, por impulso de maturações interiores, manifestação, exteriorização de divindade, em um dado instante se desprende do circuito fechado e já não retorna sobre si mesma, rompe-se o equilíbrio, abre-se o ciclo de forças em um novo equilíbrio de consciência altruísta. Sobe-se assim a uma nova fase que recorda o correspondente equilíbrio instável, porém móvel, da energia, a correspondente cinética atômica de ciclo aberto da vida, química orgânica. Assim, o ritmo dos planos inferiores repete-se mais no alto, porém, mais transparente de divindade. Rota é a capa protetora e o ser parece abandonar loucamente suas defesas, parece em poder de todos, porque toda força, demolidas as barreiras, pode penetrar em campo aberto. Desponta o Evangelho, que parece utopia. Mas, também o circuito, que antes fechava, está aberto e nasce a possibilidade de todas as expansões e todo assalto é um contato, todo contato, uma absorção e uma dilatação de consciência,
que assim inicie o seu caminho de expansão para Deus. O diagrama é a expressão dessa expansão, cujas consequências, de caráter coletivo, ele indica. Pois que também graficamente os pequenos círculos distanciados, na base, em seu insulamento egoísta,